Alô, amigos? Nós estamos aqui com mais um YouTube, mas antes de falarmos do tema de hoje, que é relacionado com o fanatismo bolsonarista e que nos leva muito às descrições da Guerra dos Canudos, quero apenas lembrar que o Partido Republicano dos Estados Unidos, que se contava como provável vencedor das eleições, ou de meio mandato, como eles chamam, acabou perdendo ou não conquistando o Senado e teve uma situação bem próxima na Câmara dos Deputados, não ganhando o número de deputados que esperava. Portanto, foi quase um empate. Nada de vitória esmagadora dos trumpistas. É uma coincidência, o Trump não perde, mas não ganha, mas não tem aquela mesma supremacia que ele julgava ter, justamente logo depois da derrota do Bolsonaro, que ele apoiava. E fora isso, Trump tem agora um concorrente dentro do próprio Partido Republicano, que é o DeSantis. O que nos leva a fazer uma ligeira projeção. E se, nesses próximos 4 anos, no Brasil, surgir também um outro DeSantis para enfrentar o Bolsonaro? Ou seja, aparecer, e vai aparecer provavelmente, um candidato, ainda mais que ele está completamente silenciado, perdeu a força, mostrou que é um fraco, um candidato ou uma candidata para enfrentar a esquerda daqui a 4 anos. Seria interessante. E se fosse a Michele Bolsonaro, hein? E se fosse uma dessas deputadas federais, não aquela que saiu de revólver em punho, mas uma outra, ou então alguém, um homem do Sul, onde o Sul geralmente a direita não é direita, a extrema-direita neonazista. De repente teremos um candidato de extrema-direita neonazista do Sul? Por que não? Vamos pensar. Mas vamos lá ao nosso tema de hoje. Mas antes, se você gosta de ouvir esses comentários, você nos ajudaria muito se inscrevendo no canal e curtindo e compartilhando e comentando, porque se você comenta eu respondo, hein? Pelo menos por enquanto há poucos que comentam. Não tenho muito tempo, é por isso que eu não estou sempre fazendo, não é um comentário diário, mas se vocês comentarem, eu respondo. É muito importante se vocês se inscreverem, porque isso me anima mais a me dedicar com mais frequência a esses comentários. Hein? Mas vamos lá, então. Seria exagero ver nas últimas demonstrações de fanatismo dos bolsonaristas semelhanças com as manifestações dos seguidores de Antônio Conselheiro? Vocês se lembram? O Antônio Conselheiro da Guerra dos Canudos, descrita originalmente nos sertões de Euclides da Cunha e relembrados depois pelo escritor peruano Mário Vargas Llosa, no seu livro A Guerra do Fim do Mundo. Será que eu exagero ver algumas semelhanças? Nem um nem outro usaram a expressão hoje empregada de gado, mas descrevem um mesmo comportamento irracional, bruto, selvagem, de seres primários, sem consciência de identidade, dispostos a seguirem como bestas de mato sem razão e sem inteligência seu líder. Felizmente ainda existe uma diferença básica entre a situação desses bloqueadores
e desses que se ajoelham diante dos muros dos quartéis generais do Exército, uma diferença básica. Felizmente, a não transformação desses grupos de maioria evangélica, e é importante sempre acentuar isso, porque eu vou voltar a esse tema, o porquê dos evangélicos e como devemos considerar a influência desses caras na política brasileira. Tomar cuidado num foco de resistência armada. Ou teria sido a falta de diplomacia dos dirigentes da então República, 1889, logo a seguir começam os Canudos. A nossa República estava assim nos primeiros dias, era bebê ainda, ali no século XIX, e eles se assustaram com esse fenômeno do Antônio Conselheiro nos Canudos e, quem sabe, o que ateou fogo neles, nesses religiosos, foi a tentativa de desmobilizá-los com o envio de tropas militares. Imagine se os atuais bloqueios e concentrações diante de quartéis tivessem sido dispersados à força, por certo teria havido resistência. Não seria essa a razão do silêncio do presidente Bolsonaro? Ficar na expectativa de que ocorra um incidente capaz de incendiar essas manifestações grotescas de pessoas acampadas diante de muros, rezando, orando, gritando, exigindo uma intervenção divina em favor de um golpe militar e uma intervenção e uma anulação das eleições? Que absurdo, hein? É verdade. Não há um líder como Antônio Conselheiro comandando esses malucos, contando histórias doidas, capazes de fazer esquecer a miséria, arrastando as pessoas a agirem como desprovidas de sanidade mental. Mas existem outros tantos conselheiros vivos nos celulares e computadores, distorcendo a realidade em nome do mito maior, o presidente derrotado, o Bolsonaro que está quieto. Segundo eles, derrotado em fraudes invisíveis perpetradas por seres sobrenaturais, representantes das trevas comunistas. Eles têm ideia para fazer lendas e mentiras como ninguém, que não convencem, mas que mostram uma espécie de doidice. Sem medo do ridículo, uma pastora profetiza, seguida por centenas de milhares de ovelhas na internet, e testemunha sua fé inabalável. Ela fala com uma segurança, com os olhos de louca, que anjos ou discos voadores impedirão a posse de Lula em janeiro. E os comentários, você sabe que embaixo sempre aquilo corre, os comentários correm, fluem sem parar, dando glória a Deus, aleluia, é isso, Deus. Não são mensagens enviadas por excitados moradores de hospícios? Não, são também, essas mensagens malucas, são pronunciadas em igrejas evangélicas e congregações repletas, como se nesses lugares todos tivessem virado loucos. Alguns internautas na contracorrente chegaram a elaborar um repertório desses casos de loucura, ignorância, desespero e fanatismo mais comuns, com orações aos gritos, malucos vestidos com a bandeira brasileira, marchando, prestando continência, como se estivessem em pleno exercício de ordem unida no quartel. Mulheres que gritam em crise de histeria contra Lula
outras clamando em favor de uma intervenção divina. Diante de uma tempestade de vento, isso aconteceu em Brasília, houve uma tempestade de vento e chuva que desmontou barracas, arrastou pelo chão colchões, lençóis, toalhas, cobertores, alimentos, enquanto Deus permanecia insensível a todos esses brados. Antônio Conselheiro era contra a República, que acabara de ser proclamada, e queria a restauração da monarquia, enquanto predizia um fim próximo do mundo. Vai acabar o mundo! E ele previa que o fim do mundo seria em 1900, né? Com a criação de uma nova Jerusalém. Essa mania que eles têm de botar tudo como se fosse Israel por causa do Velho Testamento. Então ficam delirando. Babilônia, Israel, Rio Jordão. No Brasil, não tem nada a ver. E seus seguidores, gente simples, sofrida e sem instrução, na maioria analfabetos, acreditavam e estavam dispostos a matar ou a morrer pelo conselheiro. O conselheiro. Quem parece um pouco conselheiro, meio maluco também, que quando eu vejo me assusto, é o Silas Malafaia, aquele pastor que é uma espécie de conselheiro, era, né? Porque o homem vai acabar, conselheiro espiritual do Bolsonaro. Não é à toa que o Bolsonaro só fez besteira com um conselheiro espiritual que é um maluco. O governo republicano levou 3 anos para acabar com o foco desses extremistas. Quanto tempo será que nós vamos ter que esperar para acabar com esse foco de bloqueios e de rezadores fantasiados com a bandeira brasileira? Quanto tempo? Esses seguidores de Antônio Conselheiro eram os precursores dos atuais evangélicos. Seguiam, de certa forma, a linguagem católica da época, mas, no fundo, a loucura é a dos evangélicos. A igreja evangélica que eu falo não tem nada a ver, eu já expliquei outras vezes, com os protestantes da Reforma, com os luteranos, com os calvinistas da época da Reforma. Existem ainda igrejas do Brasil que seguem a linha da Reforma. Estou falando dos evangélicos, são os caras que deliraram, leram a Bíblia, não entenderam e inventaram uma outra coisa, é uma seita. E isso tem que ser denunciado, não só no nível sociológico, mas também político, porque precisa se criar uma necessidade de se controlar esses malucos, senão a religião no Brasil vai ficar uma espécie de hospício aberto. Mas vamos lá. O governo da época, o republicano da época, levou 3 anos para acabar com o foco dos extremistas do Antônio Conselheiro, precursores dos atuais evangélicos. O governo foi truculento, pois temia que a erva daninha de Canudos se alastrasse num país sem cultura, como ainda é o Brasil, vivendo seus primeiros anos republicanos de democracia. E a gente vê que, passados mais de 100 anos, existem esses malucos contra a democracia e querendo uma espécie de monarquia, onde o rei, ou monarca, seria Bolsonaro, com os seus príncipes, 01, 02, 03, 04, e inclusive com a sua princesa, a maluca da Michelle Bolsonaro, que saiu pregando nas igrejas um evangelho que não existe, que é só dela. Estranhas coincidências.
Os bolsonaristas são contra a democracia, pedem um golpe e predizem um próximo apocalipse com a vinda de Cristo, ou seria a vinda, o retorno, a reeleição de Bolsonaro. Vocês se lembram? O conselheiro previa o fim do mundo para 1900. Agora os evangélicos preveem o fim do mundo para daqui a pouco. Daqui a pouco, entre aspas, nunca se sabe. Para mim, o dia que esta Terra, este planeta vai explodir, serão alguns milhões de anos. Mas para os bolsonaristas e evangélicos, Cristo vai voltar. E eles falam isso com o olho, assim como eu fiz. Né? Tudo louco. Uma tendência, seria uma tendência ao messianismo herdado dos colonizadores portugueses, para os quais o rei Dom Sebastião, lá na Idade Média, o rei de Portugal, Dom Sebastião, foi lutar contra os inimigos da religião cristã no Marrocos, os islamitas, lá no século XVI, e desapareceu. Provavelmente foi morto ou foi preso, mas o fato é que ele desapareceu. Então, criou-se a lenda de que Dom Sebastião voltaria para salvar os portugueses da miséria. Isso passado anos, e continuava achando que ele virou uma figura mítica, como esse louco aí do Bolsonaro, que é um mito. Ao que parece, Bolsonaro acredita nos adivinhadores messiânicos, segundo os quais Deus, embora santo, justo e bom, Deus, usaria de uma doença, um câncer, de um acidente ou de um raio divino para impedir a posse de Lula no 1º de janeiro. Eles são bonzinhos, mas só pensam coisa má. Eles são bonzinhos, mas eles criaram o gabinete do ódio. Ou será que, na falta de um gesto desfechado pelos céus, os seguidores do Messias Bolsonaro se sentirão obrigados a tomarem eles próprios a iniciativa de provocarem uma versão verde-amarela do atentado trumpista norte-americano do Capitólio? De repente eles vão ficar meio malucos, falam, então aqui agora, neste momento, já é uma quinzena de dias. Daqui no fim do mês vão começar a se cansar, vai chegar o Natal, e Deus não age, e Deus não faz nada. Então, de repente, vem um louco e fala assim, então temos que nós fazermos. E daí tudo pode virar do Capitólio um Canudos brasileiro. Vamos ficar alerta. Será que correremos esse risco de um Capitólio brasileiro, Canudos, tentando impedir a posse legal e oficial de Lula? Será que chegaremos a esse absurdo com esses malucos? Para evitar a transformação da Praça dos Três Poderes, onde Janja, a esposa de Lula, gostaria de promover uma grande festa popular, numa versão alegre da posse, será que poderia haver o risco de confrontos? Porque é lá que a maioria deles estão acampados, desses bolsonaristas. Seria necessário, para se proteger a posse de Lula e transferi-la para um lugar mais seguro, protegido por tropas militares, para fazer face aos malucos, no caso de eles tentarem realmente impedir? Uma pergunta, talvez um tanto absurda, mas que, se eles continuarem acampados e achando que Deus vai intervir, chega janeiro e a situação pode se agravar. Malucos, porque esses malucos são incitados, direta ou indiretamente, por militares, por políticos, por pastores evangélicos, por comentaristas de rádios bolsonaristas, por canais de YouTube,
e pela rede social, pelas redes sociais que funcionam a todo vapor, especializadas em fake news, notícias falsas, a pretexto, numa afronta à democracia, de que não foi ainda dada aos derrotados uma explicação satisfatória sobre o resultado das eleições. Ou seja, eles até agora não aceitaram a derrota e continuam com aquela história de fraude. É isso, amigos. O Brasil ameaçado por um grupo de loucos vestidos de verde e amarelo. Vai ser necessário se recuperar essa bandeira do Brasil. Inclusive eu vi um desses YouTube de alguns amigos a necessidade de se lavar a bandeira do Brasil depois de toda essa tragédia, que ainda continua. É isso, meus amigos. Se vocês acharam interessante e se vocês querem ouvir outros, sugiro que vocês se inscrevam para dar força a este canal e que compartilhem e que curtam para que possamos continuar comentando essas histórias malucas que acontecem no Brasil e quem sabe também coisas que acontecem na Europa, no mundo. Provavelmente iremos comentar essa derrota do Trump, que se julgava vitorioso nas eleições do midterm, ou do meio mandato, que acabam de ser realizadas e que os resultados estão chegando, enfim, agora quase 10 dias depois, mostrando que ele ganhou, mas ganhou por quireras. Não foi uma grande vitória, mesmo porque perdeu o Senado e perdeu diversos governos, inclusive perdeu o governo em Nova York, onde o governador continua sendo democrata. E ainda por cima, agora apareceu um concorrente, o DeSantis, na Flórida, que quer também ser presidente daqui a 2 anos nos Estados Unidos. É isso. Vamos conversar mais. Se vocês se inscreverem, vamos continuando. Ok? Um grande abraço e até lá.